Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Centro Senhora da Luz, mais essa série do Voto Católico. Hoje estamos aqui com o jornalista Diego Hernandes, aqui na sua casa. Muito obrigado, Diego, por nos receber, é um privilégio enorme pra gente receber você também nos nossos canais. Bem-vindos, bem-vindos. E hoje a gente vai falar um pouco, aprofundando mais nessa série do Voto Católico, trazer um pouco da história do Diego, a experiência dele e tudo, e também um pouco do conhecimento dele para nós, católicos, para que possamos, para a maior glória de Deus também, saber votar, e usar também a política como instrumento de caridade, Diego? Exatamente. Essa fala sua, no final, é muito importante, que é um ensinamento permanente no magistério, nós encontramos na prática, na vida prática dos primeiros cristãos, esse agir, entendendo a política como algo mais amplo, no dia a dia. E o Papa Pio XII acunhou essa frase de forma muito clara e hoje é martelada pelo Papa Francisco de forma insistente. Sim, sim. Então vamos lá um pouquinho da sua história, Pelo sotaque vocês viram que ele não é daqui, Sim, sou mexicano. Meu nome é Diego Jesus Hernandes, sou mexicano. Nasci na cidade de Guadalajara, no México, Uhum. E eu cheguei no Brasil no ano 2002 com minha esposa, chegamos com duas das nossas filhas, as mais velhas. Hoje temos 10 filhos, o resto nasceu aqui no Brasil, um deles está no céu. Sim. Bom, eu me formei, tentei, me tornar, caiu a ficha em mim desse ser católico, sendo muito jovem no México. Sim. E também com uma veia social forte. Aqui eu quero fazer uma precisão ao que você está colocando muito bem. Quando fala de engajamento político e tudo, eu gostaria que quando falemos aqui sobre política, entendamos como a igreja entende, Sim, sim. Que é o que? Nesse sentido amplo, que não se reduz ao eleitoral só, que é toda ação que está orientada à consecução, à construção, proteção, promoção, defesa do bem comum. Sim. E entendendo o bem comum como todos aqueles elementos da vida em sociedade que permitem ao homem viver conforme sua dignidade, e atingir sua finalidade temporal, que é a felicidade, digamos, natural aqui na Terra, com todas as dificuldades, evidentemente, que se tem e que nunca será plena, e também sua finalidade transcendente. Então, quando falamos de política, falamos de todos estes afazeres da vida que tem a ver com a solução de problemas sociais, econômicos, culturais, administrativos, eleitorais. Então, é algo muito mais amplo do que só as eleições, por exemplo, ou só a administração pública. A Igreja nos ensina, portanto, seguindo a Aristóteles, que o homem, como ser social, não pode não fazer política. Sim. Até sua missão é um ato político, no mau sentido, ou seja, é um ato antipolítico, diríamos, mas atinge a política. Então, quando falamos de política, entendamos assim, eu me envolvi, digamos, na militância católica, por dizer assim, ou no engajamento católico, social, quando era muito jovem, em um grupo que chamava Ação Católica da Juventude Mexicana, que é um grupo que se fundou antes da Cristiada, poucos anos antes da Cristiada, na década de 10, no México, ou seja, 1910, 1917, e ele pervive até nossos dias. De aí surgiram beatos, mártires, etc., durante a Cristiada. Mas esse grupo continuou com 3 pilares, que era a formação, a piedade e a ação, piedade, estudo e ação. Eu encontrei amigos, pessoas que viviam de forma muito intensa a fé cristã e para os quais, Diego, a implicação, o envolvimento social era algo natural. Ou seja, Sim. Isso foi uma coisa que a mim me impactou. Ou seja, esse estar envolvido nos problemas sociais para tentar resolvê-los
no período eleitoral, fora dele, etc. Era algo muito natural neles. Posso te perguntar, Sim. Como é que era? O que vocês faziam, por exemplo? Que tipo de ação? Sim, por exemplo, havia uma ação, nós estávamos em uma paróquia, num bairro industrial. Sim. Né? Eu não morava lá, mas a escola onde eu ia estava lá. Entendi. E meus amigos dessa escola, alguns deles militavam nesse grupo. Então eu ia lá, eu me integrei na ação católica lá, nesse bairro industrial, e havia o que chamam-se de cinturões de miséria, ou áreas marginais do bairro, não era da cidade, era do bairro, que tinha muita pobreza. Por aí passava, por exemplo, uma ferrovia, Sim. e que estava ativada, só que as áreas adjacentes do entorno havia furgões, vagões que estavam já desativados, que não eram mais usados, e eles eram usados por famílias para viver. Entendo. Só que viviam em uma situação extraordinariamente precária, porque não havia água, não tinha luz, nada disto. Então o que fazíamos? Como isso era parte do nosso entorno, era muito natural nós irmos os fins de semana, depois da reunião, rezar e da formação que tínhamos, a ver que precisavam, que estava precisando essas famílias. Então às vezes levávamos comida, às vezes levávamos vestimentas, começamos a dar catequeses lá, outros amigos começaram a dar formação de instrução, por exemplo, em ofícios de eletricidade para o pessoal. Entendi. Mas íamos depois, era uma coisa muito natural, o que se podia ajudar. Em período eleitoral, não tinha como não envolver-se. Então, todo, mas não havia uma situação de, olha, está chegando a eleição, temos que envolver. Não, já todo mundo sabia que em período eleitoral tínhamos que escolher um candidato o mais cercano aos nossos valores, ou então um candidato católico, e houve uma ocasião que pudimos fazer isso, e nos engajávamos de forma direta. Todo mundo estava afiliado a um partido no México que se fundou com os princípios da doutrina social da igreja. Foi fundado por um católico que foi discípulo de Anacleto. Então, esse engajamento era uma consequência obrigada do seguimento de Jesus Cristo. Interessante notar que a gente usa a palavra social dissociada da caridade, né? Exatamente. E na época não tinha essa diferenciação do social com a caridade, era a mesma coisa fundida. Eu diria assim, na época não só nos documentos da igreja é permanente esse vínculo do social com a caridade. Não só isso, no Evangelho, nos padres da igreja. Alguma vez conversamos, né, sobre esta questão do pensamento social nos padres da igreja. Acho que em alguma das lives que fizemos chegamos a falar um pouco disso. Os padres da igreja falam de muita coisa, é algo extraordinário, mas o ensinamento social deles é muito forte. É tão forte que, por exemplo, pode chegar à confusão de que eles ensinam o comunismo. Porque falam contra os ricos, falam contra a concentração da riqueza, e de forma extraordinariamente forte, tão forte como Jesus. Agora, ao mesmo tempo, se você só olha algumas passagens, você pode cair nesse erro. Mas ao mesmo tempo, eles criticam uma seita herege que pretendia que todos os cristãos, eu não me lembro agora como chamavam esta seita, mas que todos os primeiros séculos, que todos os cristãos tiveram que deixar o matrimônio e os bens. Era obrigatório para os apostólicos, para viver como os apóstolos na primeira comunidade, segundo o Atos dos Apóstolos. Só que aconteceu o quê? O Atos dos Apóstolos não diz isso de forma explícita, mas aquela primeira comunidade não deu certo. Então não deu certo que depois você percebe que nas comunidades há uma série de petições de esmola, que se dê esmola para poder ajudar a outras comunidades. Como se vai dar esmola se não se tem trabalho? Se você não tem bens, como você vai dar o que não é seu? Verdade. Então é um contraponto, não contraponto, é um fato que está no texto dos Atos dos Apóstolos, que nos faz ver que aquele colocar todo em comum parece não ter dado certo
como havia sido pensado, porque eles pensavam que Jesus já ia voltar de forma iminente, então era lógico que quisieran colocar tudo em comum, não chegava, então aquilo não funcionava, e as comunidades voltaram a ser normal, por assim dizer, e se pedia então agora o dinheiro para solucionar os problemas das comunidades, alguns dos problemas sociais, de atenção às viúvas, aos órfãos, tudo, com a esmola, com um ato de caridade. Ou seja, nós vemos o vínculo social aí. E se queremos ir mais atrás, Jesus, quando fala, e isto é algo que os teólogos da libertação gostam muito, é como a carta magna deles, e estão certos nesse ponto, porque não é deles, é da igreja, né? É Jesus, é da igreja, está nos padres apostólicos, que é o quê? Aquela parábola onde diz, olha, eu estava nu, e não me diste vestir, está com fome e não me diste comer. Mas quando eu te vi, quando você viu desses meus irmãos, era eu. Aí tem o que você diz, esse vínculo com o social, com essa problemática social, da falta de vestimento, de comida, de atenção, etc. E ao mesmo tempo, a caridade. E a caridade é que é exigida por Cristo aos que querem segui-lo e amá-lo, né? Sim, até esse termo social na época não existia, né? Era mais humano, né? Assim, problemas humanos, não sociais, né? Exatamente. Depois veio. Sim, alguma deturpação pela ideologia socialista, mas também pelo liberalismo, que satanizou a questão social. Verdade. Né? Sim. E aí, prosseguindo e tudo, você chega ao Brasil aqui, né? Tudo tá aqui até hoje, atua como jornalista, certo? Sim, eu sou jornalista, eu tenho um pequeno diário digital, chama Devox, www. Acesse lá, é muito bom. Devox.co. Sou um leitor, apesar dele saber agora, mas eu sou um dos que lê os textos dele. Não tem tanta regularidade como eu gostaria, mas tem lá. Escreve aí Percival Pugina e tem outras pessoas que escrevem lá. Um texto é um diário em português e espanhol, né? Sim. E bom, quando chegamos aqui ao Brasil, minha esposa e eu iniciamos, junto com algumas pessoas que depois conhecíamos, jovens, né, engajados, um grupo de formação de doutrina social da igreja, que era o Centro Schumann. Depois isso com a iniciativa de outros amigos de outras cidades, o Flávio do Rio de Janeiro, o Guilherme Ferreira, que morava aqui, que hoje está em Brasília e é diretor de Citizen Go, e outra menina que mora em Brasília. Fundamos o Voto Católico, né, que era um blog que depois, com o tempo, se tornou, já em mãos de outras pessoas, uma plataforma para indicar o voto nos católicos, com Giovanni Costa. E finalmente hoje estamos envolvidos num movimento de católicos para agir de forma eficaz, ou tentar que seja eficaz na vida política, nesse sentido amplo. Chama Movimento de Valores pelo Brasil, MOVA Brasil. E agora estamos com um empenho em várias frentes, mas também numa campanha política que eu acho que está funcionando muito bem. E no MOVA tem tanto essa questão, né, do lançar, né, o candidato e tudo, e conscientizar os católicos, como também, de certa forma, prepará-lo, né, para o tempo que ele ficar lá, né? Sim, o MOVA tem 3 pilares, né? Um deles é a formação, que nós pensamos que é fundamental, porque sem uma formação adequada não pode haver um bom agir. Né? Então você faz aquilo, ou seja, as ideias têm consequências, né? Como diz certo autor. Então, a formação para nós é vital, uma formação evidentemente espiritual, ascética na medida que é possível, porque quem se envolve na política precisa aprender, por exemplo, a fazer renúncias. Verdade. E renúncias que são de coisas lícitas. Ou seja, o cara entra na política, eu vou renunciar a roubar. Não, meu filho, isso é obrigação. Okay? Isso é obrigação. Isso é para você e para qualquer um. Mas um político, igual que um médico, ele precisa às vezes saber abrir mão de coisas lícitas, de um futuro promissor no âmbito privado, isto, aquilo, para quê? Para poder servir. Ou de tempo de descanso, mais tempo de descanso com sua família, ou não sei, de sair e fazer
de tornar-se um grande influencer e poder levar tudo isso para proveito próprio. Não, ele precisa colocar isso à disposição também, ao serviço de um projeto comum, né? Então a formação é fundamental. Por outra parte, esta formação implica também ajudar a quem pode ser líder ou incidir nos processos políticos, que seja capaz, porque não basta ter boas ideias, ele precisa ter ferramentas políticas para agir de forma eficaz. E nós temos já um histórico aí de ações eficazes para ajudar a fazer lobby do bem, né, e incidir em decisões, por exemplo, de desembargadores, etc. Então, este é um trabalho. Outro é o agir organizado dos católicos com unidade. Esta segunda vertente, o pilar do MOVA, é o trabalho organizado dos católicos, porque os católicos na política normalmente agimos de forma muito fragmentada. Não quer dizer que todos os católicos temos que agir sempre apoiando o mesmo candidato, fazendo as mesmas coisas. Não estamos falando dessa digamos, homologação forçada, não. Mas é fato que a diferença dos evangélicos, eles por outras circunstâncias, algumas indevidas ou não éticas, outras totalmente devidas, como a organização, eles se organizam, isso é um fato, né? E se organizam bem. Outras indevidas, como dizia um pastor, mandar todo mundo votar em alguém, ou seja, tem aspectos positivos e negativos, mas o fato é que eles se organizam e têm efetiva incidência política. Os católicos não, estamos sempre muito fragmentados, né? E há muitas divisões ao interior, né? Então, por exemplo, o MOVA, graças a Deus, até agora ele tem como parte do seu ADN, né? Integrar a católicos com espiritualidades totalmente diferentes. E que tenham um espaço para, se eles têm fidelidade ao pensamento social da igreja, ao ensinamento social da igreja, político da igreja, então eles possam, junto com outros, agir de forma organizada para ser eficazes. Isso que o MOVA quer ser para os católicos. Então, temos, para você ter uma ideia, católicos da renovação, né? Que vivem sua espiritualidade da renovação. Temos católicos que assistem aos domingos à missa no rito romano de sua forma extraordinária, rezam no terço em latim, e de aqui temos toda uma gama impressionante de diversidade de carismas, e todos trabalhando juntos em função dessa incidência social e política. Então, isso é um quanto espaço de organização. E por último, a ação, né? O agir eficaz, uma incidência forte. Nós não entramos nas lutas para ver se dá, entramos para ganhar. Não ganhamos, aprendemos com os erros que cometimos que nos levaram a não ganhar. E não estou falando só questões eleitorais, ou seja, qualquer luta, né? Às vezes você entra em algumas lutas para apanhar, sabendo que vai apanhar, porque apanhar vai gerar o caldo de cultivo, a possibilidade de você ter depois condições de dar um passo e ganhar, né? Então é um agir também estratégico, que é algo que nos falta aos católicos, e que os católicos tinham, estava dentro do sua forma cotidiana de agir, por exemplo, nos anos 20 e nos anos 30, não só no México, aqui no Brasil, a Liga Eleitoral Católica, o Centro Dom Vital, se entende? Havia um agir estratégico nessas batalhas pelo social, pela cultura, pela política. Então nós queremos vivenciar, resgatar isto. Então o MOVA um pouco trabalha isso e, repito, não se reduz à questão eleitoral, ainda que na questão eleitoral para nós é importante porque é um momento de capitalizar politicamente apoio de pessoas que não conheciam o movimento, agora conhecem, se encantam, passam a se envolver, e também de dizer, olha, a ação dos católicos na política pode ser assim na prática. Então, por exemplo, dos candidatos que agora temos em 3 cidades, nenhum deles fez componenda, nem aceitou com partido nenhum em que se
lançou é oferecer cargos para o partido uma vez que ganhe, que é uma coisa muito comum. Sim. Você chega a um partido e te dizem, ok, só que você vai dar 2 cargos aí do seu gabinete, se você chegar a ganhar, para que o partido tenha 2 pessoas lá trabalhando para a agenda do partido. Entendi. Com todo respeito, isso é desvio de função, Sim. é corrupção. Sim. Um católico não pode aceitar isso. Ou então um católico também não pode fazer campanha política com os membros do seu gabinete, pagos por você e por mim, para ele, fazendo campanha política para ele, inclusive em horário de trabalho. Tem católico hoje em dia, que está fazendo isso em uma campanha política, pessoas contratadas num gabinete, que vão e fazem, são coordenadores políticos de uma campanha de um terceiro, só que são pagos pelo gabinete. Desculpa, se os católicos fazemos isso, estamos desde a base já corrompendo, o que nos diferencia dos outros? Só ter boas ideias. Essas ideias terminam se corrompendo. Então, por isso também, em parte da formação do MOVA, é esse dizer, olha, que já havíamos falado, a renúncia, tem renúncias. Primeiro, o que é ilícito, é uma obrigação de todos, mas depois deve haver uma disposição a renunciar também a coisas que são lícitas, em função de quê? De um trabalho em comum, do bem de todos, né? Bom, então é mais ou menos isso, né? Entendi. A questão do MOVA, ele é local aqui só de BH ou tem interesse em expandir, por exemplo, galera de Sete Lagoas, como é que faz às vezes para ter neste momento é local, por quê? Porque nós queríamos iniciar com uma coesão muito grande, para o grupo não ter divisões internas desde o início, sobretudo respeito a ideias, né? Nós estamos fundando este grupo a partir dos princípios da doutrina social da igreja, ao ponto que, se você vê as propostas aí dos candidatos e as ações que temos feito, todas elas têm um sustento em princípios da doutrina social da igreja. Por exemplo, o mandato, se chegam a ganhar estes candidatos, eles terão um conselho participativo. Então eles não vão estar sozinhos no seu agir político. Vão ter 7 pessoas que, junto com eles, tomem as decisões mais importantes em matéria de vida, família e valores fundamentais. Então isso garante que se o cara de repente sofre pressões internas dentro da assembleia, ou querem comprar seu voto, ele tem um grupo de pessoas que ele pode apresentar sua proposta de voto, mas esse grupo de pessoas, esse conselho vai dizer, olha, este voto é coerente com os princípios da doutrina social da igreja, manda bala. Sim. Não é coerente? Peraí, muda ele. Sim. Ou nós oferecemos uma alternativa. Isto para blindar o mandato. Não é que não confiemos nas pessoas, é que uma segurança para todos, para o eleitor, para o próprio MOVA, né? Para o próprio candidato, que tem um grupo que ele está acompanhando. Sim. Quantos candidatos católicos bem intencionados, no andar do seu mandato, quando ganham, terminam fazendo coisas indevidas, até às vezes em gesto moral, né? A secretária aí, ou a companheira, etc. Por quê? Por falta de acompanhamento. Verdade. Se eles tiverem tido um grupo de amigos, de pessoas que lhe acompanham, provavelmente muitas destas tentações poderiam ter sido evitadas com muita maior facilidade. Mas isto parte de quê? Pelo menos nossa ideia partia, a fiscalização também será feita e a assessoria, mas parte de quê? Da encíclica, radiomensagem de Pio XII, Benignas et Humanitas, onde fala da diferença entre massa e povo e da verdadeira democracia. E do Papa João Paulo II, que nos centésimos anos fala da democracia participativa. Então, partindo destes princípios, ideamos essa ferramenta específica. Pode dar certo ou não? Pode, e se não dá certo, vamos mudar. Mas é um pouco esse agir. As pessoas de fora podem participar do MOVA? Claro! Neste primeiro momento, eu decía, estamos agindo a nível local para fortalecer. Sim. Mas já tem pessoas de Porto Alegre, de Curitiba, algumas pessoas no Nordeste, né? Em Recife, Manaus,
tem pessoas no interior do país, em Goiânia também, em alguns municípios, né, que desejam fazer algo similar, que querem trabalhar alguma coisa similar. Então, as portas estão abertas. A única condição é que abraçar estes elementos que formam o DNA do grupo, esse trabalho em unidade, se construir juntos, essa fidelidade ao magistério da igreja, se entende? Mas está aberto, se alguém quer formar um núcleo do MOVA em alguma cidade, é só entrar em contato e caminharmos juntos. O que queremos aqui é caminhar juntos, né, para ser eficazes na ação. E o que você falou, achei muito interessante, é o que falta para muita gente, essa questão da coisa em comum, né? Sim. Que é o que o São Tomás fala da amizade, né? Exatamente. A política é resultado das amizades. Exatamente. Então, quanto melhor forem as suas amizades, querer as mesmas coisas, né? O bem comum flui, né? Claro. E você falou muito também da questão do político, né? Como ele deve atuar e tal. E agora de nós que vamos votar, porque a gente tem que ter o nosso horizonte assim, saber como votar assim. Em caso, por exemplo, não temos o MOVA, por exemplo, em Sete Lagoas. Sim. É uma questão fácil desde uma certa perspectiva e difícil desde outra se consideramos o sistema eleitoral brasileiro, né? Sim. E aqui, digamos, faço um preâmbulo rápido sobre o próprio político católico que quer se candidatar, e se tem candidatos que hoje estão nesta eleição, eles poderão constatar que isso é verdade. Há uma dificuldade nos católicos poder escolher, por exemplo, o partido. Né? Por quê? Porque não tem nenhum partido no país, nenhum, e nisso, claro, não existe nenhum partido no país onde um católico possa se sentir, ou um cristão em geral, possa se sentir plenamente tranquilo. Sim, verdade. Ou porque eles têm em seu programa coisas que são contrárias à nossa fé, o que implicaria não se engajar nesses partidos, se são coisas muito graves. Caíram aí uns livros. Desculpa. Eu corto depois. Tá caindo mais aí. Está caindo ali. Porque chegou a primavera aqui. Né? Não, primavera não. Primavera ou verão, estão caindo aqui os livros. Então, o partido é uma dificuldade. Mas também para o eleitor. Agora vamos falar do eleitor. Agora, imagina que o partido não tem tantos problemas em quanto ao programa, aos princípios. Mas é um partido normalmente de aluguel, né? Os partidos no Brasil não funcionam como verdadeiros partidos. Só tem um ou dois, quizá, que são verdadeiros partidos no Brasil. Diria um, que é o PT. Hoje eu não sei, mas durante muitos anos ele funcionou como um verdadeiro partido, com militância, com núcleos em cada município do país. Vocês até explicaram também por que o PT, né, é um partido e os outros não? O que ele tinha de diferente dos outros, por exemplo? Tinha militância. Sim. Tinha filiação. Tinha trabalho para conquistar a outros que entraram em uma organização política, que era o partido, e se aderir a ela e trabalhar por ela. As pessoas pagavam suas, não todas, mas havia pago de cotas, organização interna para fazer que teus candidatos tiveram preponderância, ou pessoas tiveram preponderância dentro do partido. Todos os municípios do país tinham um núcleo, um comitê do PT. Isto deu capilaridade a elas. Eu pergunto, que partido tem isso? Olha, nem os partidos menos ruins, ou mais, ou os maiores, como o PMDB, que o número de militâncias, o MDB é o partido com maior militância, ele não tem militantes, tem afiliados. E os afiliados são as pessoas que foram levadas para dar o voto na Assembleia, por quê? Pelos caciques. Entendi. O PT não tinha isso. É claro, tinha seus chefões. Sim. Tinha muitos vícios, muitos defeitos. O principal deles era a ideologia, ser de esquerda, etc. Ok. Mas temos que reconhecer que funcionava como um partido que era uma força política real. Que se ele queria mover uma coisa em certo sentido, até os últimos dos municípios do país, se movia nesse sentido. Eu te pergunto, Diego, que partido temos que fazer isso? Verdade. E ainda mais, temos algum partido conservador ou não esquerdista que tenha isso? Não temos. Ou seja, hoje está fundando a Aliança pelo Brasil, pode chegar a ser isso, mas se o partido fica sem agir com o partido, ou seja,
sin hacer reuniões semanais para apresentar, não em temporada eleitoral, em temporada normal, em casas das pessoas, para apresentar, olha, esta é a nossa proposta política, nós queremos transformar o país, una-se a nós, fazer campanhas de afiliação, que as pessoas entrem, mas que entrem para trabalhar, para dar do seu tempo, para... Isso faz um partido, nós não temos isso. E os católicos, quando querem entrar em um partido, então se encontram com a situação que são partidos de aluguel, que são empresas, na verdade, de caciques ou de famílias, e pedem normalmente coisas em troca. E os católicos não podemos aceitar isso, ou os cristãos em geral. Então, isso é uma dificuldade. Outra dificuldade, por exemplo, é também o purismo ou a falta de pragmático não temos que ser, mas temos que ser realistas. Ok, não tem partidos adequados, mas tenho que me afiliar a um. Então, vou investigar, vou fazer relações e vamos fazer uma estratégia para entrar em um partido sem que haja essas cobranças indevidas. E se essas cobranças chegam, vamos fazer tal coisa para neutralizar elas de uma forma que isso não inviabilize de qualquer jeito nossa estância no partido, porque precisamos de um partido, porque no Brasil você não pode se candidatar a um partido. Então, às vezes falta também esse realismo, você tem que ter uma fidelidade heróica aos valores, aos princípios, não porque são valores e princípios em si, sino porque eles partem de um amor maior, que é o amor que temos a Cristo, e esse amor que nos deve levar a ter essa firmeza heróica, se é necessário. E, por outro lado, precisamos ter realismo. Olha, destes 20, estes 3 dá para entrar, e ademais tem condições para nós podermos dar uma luta que nos dê possibilidades de ganhar. Por quê? Porque no Brasil, e isto já vai servir para te responder quanto eleitor, não se vota no candidato, isso é uma falácia, pelo menos nas eleições para vereador, né? E deputados também. Você é candidato em Sete Lagoas. Aí nós fazemos campanha por você, um partido X. E conseguimos 3.000 votos para você, 6.000 votos, 10.000 votos, ok? Está eleito. Todos os católicos da cidade votam no Diego, ok? Só que não estão votando em você, na verdade. Quem está votando em você, está votando no partido primeiro. Votamos em você sim, mas antes que em você, pelo sistema eleitoral, está se votando no partido. Por quê? Porque o primeiro fato é que, feita a eleição, se contam os votos, todos os votos que o partido teve com a chapa dos seus candidatos. E esse volume de votos possibilita saber, se o partido tem o mínimo de votos que precisa para ter uma vaga na Câmara Municipal, no caso de Belo Horizonte, pode chegar a ser até 30.000 votos. E se tem esses 30.000 votos, então tem uma vaga. Tem 30.500, só uma. Tem 38.000, só uma. Tem 60.000, tem 2. Tem 90.000, tem 3 vagas. Ok. Mas suponhamos que conseguimos para Sete Lagoas uma vaga, 30.000 votos em todos os que estavam no partido em que você está. E todos votamos por você. E você teve muito voto, 6.000, 10.000 votos. Ok, ótimo. Então, se somam estes e dizem, tem uma vaga. Agora, segundo passo, vamos saber quem do partido teve mais votos para poder pegar a vaga. Você teve 10.000. Mas o cara lá que tem uma loja pet, né, que vende animalzinhos e tudo, e que é um cara que é abortista e que abraça a ideologia de gênero e tudo, teve 10 votos mais que você. 10. Um voto mais que você. Ele vai ganhar. Ele tem essa vaga. Você entende? Então não basta que seja um partido com princípios. Isso é muito importante, que não nos confronte. Mas também que tenha uma configuração onde os candidatos que entram a competir junto com você não sejam ruins, pelo menos em questões de família, vida, liberdade religiosa. Porque se em alguns desses valores tem candidatos também no teu partido que têm as mesmas chances que você, ou um pouco mais, você está sendo o tolo que está trabalhando para dar voto para que esse cara seja eleito. Verdade. E nós estamos de tolos para votar. Então passamos aqui ao lado
dos eleitores, né, que precisam. O candidato precisa escolher um partido onde haja uma chapa adequada, onde não tenha pessoas ruins. Eu sei que isto é difícil, por isso não é possível fazer política sozinho, como católicos. Ou seja, aquele católico que faz política sozinho é a antítese do que é a política de verdade. Porque a política é um agir sempre conjunto. Sempre. Então, para que isto não aconteça, este tipo de coisa não aconteça, você precisa trabalhar em conjunto, em grupo. Para os que vão votar, né? O cara que vai votar, o católico que vai votar, ele tem primeiro que olhar que o partido, em seu programa, do candidato que ele quer votar, não tenha coisas que sejam abertamente contrárias aos princípios do Evangelho. Que não defenda ideologia de gênero, que não defenda o aborto, sob a expressão de direitos sexuais ou reprodutivos, o que for, que defenda a família como fundada no matrimônio, de união monogâmica de homem e mulher, que defenda a liberdade de educação, né? Ou pelo menos que não se contraponha a isto, porque que defenda tudo isso não tem, tá bom? Mas que não se contraponha a isso. Ok, o partido está limpo nesse sentido. Primeiro estrelinha. Okay. Vamos para a segunda estrelinha. O cara que vai trabalhar, que você quer votar, é um cara legal? Olha o que eu estou falando, que primeiro vai olhar o partido e depois o cara. É claro que você tem na mente primeiro o cara, mas antes de dizer eu vou ajudar ele, olha seu partido. Porque vai que ele está no Partido Verde. Nossa. Ou no Partido Cidadania. O Partido Cidadania apoia abertamente em seu programa a ideologia de gênero. Você vai votar em um católico que está no Partido Cidadania, por exemplo. Eu estou assim, eu nem sei se tem católicos nesse partido, só estou pensando. Porque mesmo se a gente vota nele e ele é contra a ideologia de gênero, mas ele não é mais forte que o partido, que é a agenda do partido. O partido pode ter uma cláusula, que normalmente eles podem aplicar quando é necessário, de infidelidade partidária. Se você não é fiel ao partido, ao programa do partido, você vai embora, você manda embora. Na verdade, às vezes é exclusão automática, né? Exatamente. No PT é assim, né? E em outros partidos também. Tem partidos onde essa cláusula não se aplica e tem cláusula de consciência, tudo bem. Tudo bem, entende? Mas você vai ver, não basta isso. Tem cláusula de consciência, de que o cara pode votar em consciência, ótimo, está ótimo. Mas está num partido X que tem tal coisa. Mas tem essa cláusula, então ele está garantido, ok? Mas não basta isso. Segundo, o cara, vida íntegra, pelo que sabemos, em geral, todos somos pecadores. Sim. Não vamos querer um santo, por amor de Deus, né? Porque não tem. Temos todos, somos pecadores em caminho, numa luta. Mas o cara íntegro é uma pessoa que não é vaidosa, que sou ele, sou eu, ok. Vamos supor, tem grupo, tem pessoas que vão ajudar ele, não está sozinho. Porque estar sozinho, o cara pira, não é? O poder pequeno que vai ter sobre a cabeça e tudo. Terceiro, é católico mesmo, né? Às vezes tem algumas, testemunho, né? Tem testemunho, tem engajamento anterior. Só um gancho também a questão do grupo, porque às vezes a galera pensa assim que o grupo da igreja apoia tal candidato, mas não é esse grupo que você se refere, né? Sim. É um grupo realmente político que está com ele e vai dar engajamento a ele. Exatamente. Não é movimento X ou Y, porque esse movimento X ou Y não pode atuar diretamente. Já esse grupo político pode ajudar diretamente com ele. Totalmente. Exatamente assim que eu quis dizer. Terceiro, então, segunda estrelinha. Terceiro, temos que olhar. Eu sei que aqui a coisa pode ser difícil, que as outras duas, tudo bem. Esse cara, em seu programa, ainda na pessoa, a segunda estrelinha, o cara em seu programa defende coisas que são relevantes para nossos princípios e coerentes com eles, sim, perfeito. Segunda estrelinha. Mas na terceira estrelinha é a porca que torceu o rabo, que é o quê? A chapa em que ele vai tem dois fatores. Tem chances de ganhar. Sim. Porque se ele está em um partido onde a chapa tem 15, 20 candidatos, que juntos não vão conseguir o mínimo para uma vaga, está jogando o voto fora. A culpa é
do cara que não pesquisou bem, Sim. do grupo junto com ele que não fizeram uma boa pesquisa para apostar no partido. Portanto, ele tem que ter condições de ganhar. Tem uma chapa que deve estar, na medida do possível, ao máximo das pessoas que possa ter como candidatos, que haja pessoas aí que realmente vão trabalhar para puxar voto e tudo. Mas mais importante que isso, Diego, é o quê? Dessa chapa, desses outros candidatos que estão com ele no mesmo partido, que, repito, vão puxar o voto para a sigla. Tem lá pessoas que são contrárias a nossos valores, a nossos princípios, claramente. Porque pode ter pessoas que sejam e não falaram, então nós não temos culpa, mas claramente contrárias. E que têm chances de ganhar, que estão fazendo um trabalho de campanha, que está puxando o voto. Porque aí voltamos ao assunto. Porque pode ser que sim tenha, e então nós trabalhamos e conseguimos muito com 6.000 votos, mas ele conseguiu 10. Então nós dimos 6.000 votos para ele ser o primeiro. Sim. Cara, mas isso não se pode saber no dia a dia. Não, isso evidentemente, isso não se pode saber no dia a dia. Mas se dá para saber, você conhecer a lista dos candidatos desse partido em que teu candidato está, sim, e ver se algum deles representa de forma óbvia, porque não conhecemos a vida de cada um, nem vamos a sair perguntando a todo mundo, mas de forma óbvia, algum deles representa algum perigo para nossos valores. E esse que representa um perigo para nossos princípios tem chances de sacar mais voto que nosso amigo. Sim. Então, desculpa, você não pode dar o voto nele. Sim. Assim de simples. Mas que um cara espetacular, vamos a lutar para que consiga mais. Ok, mas o outro também vai lutar para conseguir mais. Então, pensa em outro candidato. Então, aí se complica um pouco o assunto. Você pode dizer, o eleitor normal, o católico normal, como é que vai fazer tudo isso? Bom, para isso existem grupos como o CEU, como outros, que podem fazer essas análises e indicar candidatos que cumpram com estes requisitos básicos. Não precisa a benta do padre, da igreja, para dizer, olha, tráeme a bênção aqui, porque às vezes padre chancela candidatos que cara, não dá, ele não considera estes elementos políticos que são muito importantes. Às vezes candidatos que não dá também, porque o padre pode também ter aí umas ideias em teologia da libertação, etc. Uma dúvida que a galera pode ter, a igreja a nível diocesano pode indicar alguém? Olha, assim, não existe nenhum impedimento formal, posso estar errado e se algum canonista que está escutando pode me questionar mesmo. Mas até onde eu entendo, não existe nenhum impedimento formal, canônico, para a igreja, por exemplo, tentar unificar o voto dos católicos em torno a um candidato. De fato, existe no magistério de Paulo VI, né, me parece, não me lembro se é na 40º anos, ele diz que existe a possibilidade, ou seja, os católicos têm liberdade para votar. Eles têm que seguir sua consciência bem formada para votar. Sim. Mas existem algumas condições de urgência, de ameaça grave ao bem comum, onde a igreja hierárquica poderia solicitar a unidade do voto em função de um candidato que possibilite enfrentar de forma correta essa ameaça. Estas situações, por exemplo, se deram na pós-guerra, né, na Itália, com o padre Sturzo, né, que fundou o Partido Popular na Itália, e o Papa, acho que era Pio XII, apelou a este princípio, usou deste princípio para poder orientar o voto dos católicos à democracia cristã, que elegeu e permitiu, com o Partido Popular também, que permitiu que, por exemplo, pessoas como Alcide Gasperi estivessem à frente, e com uma base de pessoas do Partido Popular muito forte, e depois da democracia cristã. Então é possível fazer isso assim. Só que não é o normal, não é o habitual. Sim. E se os pastores fazem isso, com todo respeito, eu digo que eles teriam a obrigação de olhar estes fatores, que não são só fatores de princípios, mas também teriam que orientar ao católico a ter estes fatores que não levem a, diante de um apoio, terminar apoiando alguém
que é ruim. Sim. Entende? Mas é possível, em teoria é possível. E nesse ponto a política se torna uma arte de guerra, né? Sim, em certo sentido, sim. E teve um papa também, não sei se tu vai saber, que fez o contrário, né? Que o candidato, ele pediu para o eleitorado de Roma, né? Sim. Não votem nesse candidato porque ele é contra a igreja. Exatamente. E logicamente votaram no isso é possível fazer, quizá de uma maneira mais tranquila. Sim. Né? Ou então você não fala na pessoa, mas diz certas coisas que levam a pessoa a pensar. Agora, nós vivimos uma situação onde você pode se perguntar, será que a igreja, pelo menos, por exemplo, aqui no Brasil, ela tem todos, eu não quero ser desrespeitoso, mas me parece que às vezes a igreja no Brasil ficou durante tantas décadas vinculada à teologia da libertação e ao PT, o partido, não todos. A igreja, durante algumas décadas, né, ela foi instrumentalizada pela teologia da libertação. Então, como dizia, então, ela, desculpa, isso é um fato em muitos lugares, não toda, mas ela se envolveu com o PT. Sim. Optou pelo PT. Ela tem padres, tem agentes pastorais que fundaram o PT. O Lula, em um documentário, recentemente se divulgou muito essa cena de uma entrevista dele. Ele afirma que efetivamente, sim, na igreja o PT não poderia ter sido fundado. O PT foi fundado no Colégio Sião. Ela se engajou, não é, com o Partido dos Trabalhadores, alguns membros da igreja, e esse casamento foi muito ruim. Né? Os efeitos desse casamento foram muito ruins. O Lula reconhece isto, né, que o seu crescimento foi precisamente a partir das células das comunidades eclesiais de base. Reconhece o valor de um padre progressista, né? Totalmente. Como atores políticos de peso. É fato. Eu tenho amigos no interior de Minas que fundaram o PT em suas cidades. Cidadezinhas pequenas, de pouquíssimos habitantes. Né? E hoje estão arrependidos, mas eles dizem, eu fiz de boa intenção. De boa intenção, porque o padre me falou, e porque o padre me dizia que era a luta pelo reino, e era esta questão da ética na política, que realmente é um chavão muito forte, né? Sim. Agora, deu no que deu. Né? Então, aqui também tem uma lição para não misturar as questões temporais de uma forma tão infantil ou tão simples com as questões espirituais. Ou seja, o melhor é que o padre forme a consciência dos fiéis. Sim. A partir dos princípios, e para que o fiel tome as suas decisões. Se ele vê que há uma ameaça sobre algum valor fundamental do evangelho na vida social, então que haja orientando também ao fiel a elegir conforme os valores do evangelho, mas não conforme uma ideologia política, seja direita, esquerda, liberal, coletivista, o que for, você entende? Isto é muito importante. Então é delicado esta questão, porque às vezes se identifica o reino com as questões temporais, sabe? Sim. Isso linda um pouco aí com a heresia do milenarismo, ou seja, de dizer o reino de Deus, ele vai se encarnar aqui. Cara, na Utopia de Tomás Moro, isso é uma piada que ele escreve para dizer, neste mundo, não tem reino como esse. E se tiver, não vai ser com cristãos, não. Porque os cristãos não acreditam nesse mundo feliz permanente. Isso não quer dizer, sim, como ele de fato teve, que não tenha engajamento político. Que homem do Renascimento católico mais engajado politicamente que Moro? E ao mesmo tempo tão fiel para perder a cabeça e ser mártir em função de não abrir mão de um princípio, do matrimônio, da família, que hoje estão atacados. Por isso é uma figura profética aos dias de hoje, Moro, me parece. Moro é o São Tomás Moro. São Tomás Moro, São Tomás Moro também. Não estou falando do ex-juiz. Do ex-juiz, não, do São Tomás Moro. Né? Então, aqui nós temos um exemplo muito claro de que deve haver. Nós não podemos dizer, olha, é a cidade de Deus, é a cidade dos homens. Então, na cidade de Deus, estão todos
que votam no partido fulano e que são desta ideologia. Nos partidos, na cidade dos homens, estão todos os demais, são eles contra nós. Não. Ou seja, Santo Agostinho, quando escreve isso, descreve que a dinâmica da teologia da história. Sim. Ou seja, melhor dito, a dinâmica da história, da qual surge esta visão teológica da história. Mas ele afirma também que, como o trigo e a cizaña, ou seja, o valor que está, esse ensinamento que está no Evangelho, do qual Agostinho toma este elemento para escrever a cidade de Deus, diz que essa cidade de Deus, cidade dos homens, está aqui, no coração. No coração. Tu começa aqui. Então ela não pode ser plenamente identificada a nenhum período histórico, a nenhuma pessoa, a nenhum... Eu já escutei pessoas dizer, é que tal período histórico era a cidade de Deus contra a cidade dos homens. É complexo afirmar isso, sabe? Por quê? Vamos lá. A guerra cristã pode ser uma visão muito mais clara do assunto. Sim. Ok? Tudo bem, mas havia cristãos que matavam, roubavam e violavam. Sim. Eram poucos? Eram, mas havia. E aí? E a cidade? Não é que a cidade dos homens se infiltrou na cidade. Pois é que esse é o ponto. É que esse é o ponto. É que não existe uma identificação plena. O que existe essa dinâmica na história do coração dos homens. Rejeitar, melhor dito, amar de tal forma a Deus ao ponto de rejeitar o amor a si mesmos. São os grandes paradoxos, né, dos que fala Chesterton. Não são contradições, são paradoxos que permitem um equilíbrio entre coisas aparentemente contrárias, mas que são complementares. Sim. Né? Complementares. Então, digamos, se queremos ir mais a fundo, então vamos a Santo Ignacio de Loyola, nos exercícios espirituais ele diz, em uma das meditações das duas bandeiras, tem um território que está sendo querido conquistar pelo rei de reis e pelo demônio. Esse território, diz Santo Ignacio, é teu coração. E todos os dias acontece essa batalha. E o rei quer colocar sua bandeira avançando nesse território. E o outro quer conquistá-lo também. Mas a decisão do avanço de um ou do outro é de você que está no meio. Que opta pelo rei, o verdadeiro, ou pelo combatente dele, o antagonista dele. E aí avança ou não no teu coração. Só que isso se dá todos os dias. Toda hora. Nem todos os dias. Toda hora, todo minuto, cada momento. Entende? Então, nós, na política, também temos que ter esta visão para não ser infantis, não ser caricatos, não ser ingênuos também. Né? Bom, então, um padre pode orientar o outro? Pode, evidentemente, só que me parece que tem que ter todos esses cuidados. E o melhor seria o católico fiel, um católico maduro. Ele deve estar formado para agir com sua consciência bem formada a partir dos princípios na vida política e das circunstâncias, tentando fazer o maior bem possível. Eu não tenho candidato, todos aqui são meio ruins. Ok, com qual não penses qual é o menos pior. Com qual deles podemos fazer mais bem? Com qual deles tem mais abertura para escutar-nos como católicos? Não tem nenhum, então tem uma semana ainda, ou duas, ou um mês, o que for. Procurem os candidatos, falem com eles, abram portas, seja num grupo de pressão, no bom sentido da palavra, que possibilite que se impeça que ele faça coisas negativas e que apoie nossos princípios, nossos valores. Abram janelas, abram portas, gerem pontes, dialoguem, para poder ter, com este dá para avançar, com este não. Nenhum é o que nós gostaríamos. Mas aqui temos uma janela para avançar, temos uma porta aberta. Então, temos elementos para poder orientar o voto numa pessoa. Sim. Porque vamos poder trabalhar com ele. Então, acho que os católicos devemos sair da poltrona. Agir. Verdade. Agir. Não, mas que eu não gosto da política. Infelizmente, você é um ser político, queira ou não. E não pode ser puritano, né? Exatamente. Tem que aprender a sujar as mãos e fazer a coisa bem feita. Sujar no sentido assim, do trabalho cotidiano, sim, né? Não de fazer coisas más. Exatamente. Tem coisas que não vamos transgredir, mas tem outras coisas que temos que entrar nessas circunstâncias para que dentro dessas circunstâncias, que às vezes não são as mais que gostemos, poder agir obtendo não o mal menor.
mas o maior bem possível naquela circunstância. Este é um princípio da doutrina social da igreja. Está em Bento XVI elaborado, está bom, desde antes, não? Também na escolástica, mas em Bento XVI recentemente, e o Papa Francisco não se cansa também de falar isso, ou seja, é fazer o maior bem possível nas circunstâncias difíceis nas quais estamos. Né? Sim, verdade. Enfim, muito obrigado. E para finalizar aí, pela sua experiência, né, também, que você viu aí que de um tempo para cá está acontecendo esse ressurgimento assim, católico, né? Parece que as pessoas estão mais espertas, né, agora e tudo. Então, às vezes, o conselho que você tem para dar aí, né, nesse tempo de política e tudo, também alguma literatura, estamos na sua biblioteca aqui também, que você pode também nos recomendar para a gente, né, buscar também melhorar e tudo nesse sentido. Sim, alguns livros que... Assim, primeiro, ler o que o magistério escreve sobre o assunto. Acho que ir à doutrina social da igreja e o magistério dela, não só o recente, nem só o passado, sino ver ele como um bloco integral, né? É importante. Agora, livros especificamente, perdão, tem um documento da Congregação para a Doutrina da Fé sobre a participação dos católicos na vida pública. É um documento muito pequeno, mas que é muito claro respeito às orientações do agir político, também nos períodos eleitorais, e vocês podem encontrar na página do Vaticano e ler em português de forma direta. Sim. Agora, para se formar em questões de política e de doutrina social da igreja, em um livro, digamos, que sintetize, ademais dos livros, repito, do magistério que já existe, tem A Ordem Natural, do Carlos Saqueri, que é publicada pela editora Cristo Rei, que me parece que é um livro muito sintético, que nos dá uma ideia clara de diversos aspectos da questão social, que nos permite ver com clareza que a doutrina social da igreja não é nem liberal, nem coletivista, não é individualista nem coletivista, não é liberal nem socialista, ou seja, também não é uma terceira via, ela está por cima de tudo isso. Então é um livro que me parece que é adequado para essa abordagem. E bom, a recomendação é que engajem-se, ou seja, a questão política é uma consequência do nosso amor a Cristo também, né? E não podemos nos omitir nela. Temos que atender o que o Papa São Paulo II dizia na Christi Fidei Laici. A ninguém é lícito permanecer ocioso. E na política é um campo que deve ser atendido pelos católicos e não pode se afastar dele sem culpa. Sem culpa. Né? Sim. Então é isso. Sim. Bom, última voz? Sim. Tu é da geração de São João Paulo II, né? Tu viu ele aí. O que você pode dizer, assim, dessa questão, que particularmente é um grande santo, uma grande figura para mim, e conseguiu, né, assim, ou talvez o último grande papa, assim, que a gente teve? Não, eu cresci nasci com Paulo VI, mas toda a minha juventude foi com João Paulo II. Então, realmente, um papa que marcou minha juventude e também minha forma de me engajar na igreja, né? de caminhar na igreja. Eu tive a oportunidade de, digamos, estar em algumas jornadas mundiais da juventude, né? em Denver, ir ao jubileu dos políticos no ano 2000, em Roma, com minha esposa. E uns anos antes eu fui em uma Semana Santa, a um congresso universitário, no qual eu tive a oportunidade de ver o Papa de perto, né? Tem aí uma foto que consegui no Observatório Romano. Então, para mim, realmente foi muito marcante. Só que assim, mais que sua pessoa, que eu acho que é fenomenal, é o ensinamento dele, porque ele pegou uma igreja que o Papa Mártir envia, o Papa Branco Mártir, né? O Paulo VI, que sofreu muito no seu pontificado, deixou uma igreja que o Papa pegou muito dividida e com um outro Papa morto no anterior. Então, ele pegou um abacaxi. É sério. E foi o homem providencial que Deus, às vezes Deus permite papas e às vezes Ele quer pessoas como Papa. Neste caso não há dúvida que Ele quis, porque Ele conseguiu, que me parece a mim, dizer, olha, houve uma renovação da igreja, que foi o concílio, agora falta uma interpretação desse concílio,
E essa interpretação é a seguinte: olhe no magistério dele. Cada área, família, social, cultura, vida, liberdade religiosa, trabalho, missões, vida religiosa, formação sacerdotal, em todas as áreas da vida humana, filosofia, todas as áreas da vida humana, ele, que os católicos temos que estar, ele fez algum documento para dizer esta interpretação que deve dar-se a esta renovação do concílio nesta área. E ele fez isso de forma sistemática, cara. Fez com os sacerdotes, nas vocações, com os sacerdotes, os religiosos, os teólogos, as famílias, né? Ou seja, os jovens, os anciãos, as mulheres. Ele fez isso com todos. Então, seu magistério é impressionante nesse sentido, de dizer, olha, e o magistério que não acaba com ele deu pautas para um milênio. Ele tinha clareza disso. Né? E quando entrou o ano 2000, eu dizia, é a nova evangelização que é a partir deste milênio que temos que reconquistar. Então, o Papa João Paulo II nos lançou os católicos a continuar defendendo a fé, mas também avançando, que é o que o Papa Francisco diz hoje, uma igreja em saída, ok, só que sem abandonar a fé, levando a fé para outros. Não se trata de saída, de sair da igreja e abandonar os princípios. Ele não quer dizer isso. Vamos lendo o completo. Então, é uma afirmação disto que João Paulo II fez, de lançar a igreja a conquistar este século. Sim. Para mim, esse é o grande legado do Papa João Paulo II. Ele gerou uma espiritualidade missionária para todos, inclusive para os católicos, no âmbito da política. Leiam a Christi Fidelis Laici. É uma constituição sobre como os católicos devemos agir, e ela não é velha. Ela é permanente para os dias de hoje, e a doutrina que está lá seguramente se alastrará por muito mais tempo e será desenvolvida por outros papas e tudo, mas leiam. Então, o Papa que nos lançou a conquistar o mundo, e ele fez com seu testemunho. Ele se tornou o Papa viajeiro, mas não por gostar de viajar, sino para ir a evangelizar em loco, né? Ele aprendia as línguas, tentava. Cara, isso representa um desgaste enorme para ele. E ele fazia. E o mais bonito no Papa João Paulo II, me parece, é seu testemunho final. Ou seja, ele quebrado no corpo, com desculpem a expressão, com uma porcaria de corpo. O seu corpo já estava totalmente quebrado, não conseguia se sustentar em pé. Vocês devem lembrar, ele não conseguia nem falar bem. Mas ele ainda tinha clareza, de que não podia abandonar o ministério que lhe havia sido dado e que aquela cruz era um dom para a igreja. Ele tinha clareza disso. Outros papas podem ter clareza que Deus lhes pede outra coisa no momento do final, né? Mas ele tinha clareza que essa cruz era um dom para a igreja. E ele esteve assim até o final. Até o final. E lembrando dos jovens, esse elo do Papa com os jovens, e não só da minha geração, com os de todos, a sua geração, a próxima geração, etc. É impressionante. Para mim, duas frases ficaram muito marcantes do Papa, e com isto termino. Uma, isso eu não sei, eu não li, eu li numa biografia, mas eu não li em nenhum outro lugar que me confirme que ela disse. Então pode ser uma coisa não tão fiel. Quando ele recebeu o primeiro atentado, as primeiras palavras que ele disse a seus colaboradores, que lhe diziam, bom, agora já acabou, você vai ficar intocado. Olha, senão eu não arrisco tudo, não sou fiel a Cristo. Eu li uma biografia, não posso dizer que seja isso mesmo, ok? Mas a seguinte frase, que é ainda mais forte, eu li, e ele falou em um discurso em Viterbo aos jovens. Falou, sejam puros, heróis e santos. Essa frase me marca muito também. Puros, mas não puros de a modéstia, e eu visto assim, já sou modesto, sou puro. Não, isso é parte. Puros quer dizer aqui, entendo? É claro que isso manifesta-se, claro, na vestimenta e tudo, mas ele está falando da retidão de intenção. Da retidão de intenção. Também no agir público, etc. Então, puros, heróis e santos. Eu acho que, assim, para mim, essa frase marcou minha juventude,
e gostaria que marcara os últimos anos também da minha vida, né? Porque eu acho que marcaram o próprio Papa e ele falou isto para os jovens, acho que foi 87, 87 me parece. Entendi. Bom, então é isso. Muito obrigado. Diego. Ótimo papo. Obrigado. Para o pessoal que queira dar uma olhada no MOVA, o site é www.mova.org, me parece. Né? Se não é org, procurem em com, mas eu acho que é o RG. E os que são de BH, apoiem a nosso amigo, a nosso candidato, procurem lá, não vou fazer aqui promoção política, mas procurem, está lá no nosso site, né? E ele foi alguém tomado do MOVA, né? Para lá, eu mesmo em Ipatinga e em Contagem, né? Se alguém quer abrir o MOVA em sua cidade, é só entrar em contato e caminhemos juntos. Não são franquias, é um trabalho de caminhar juntos. Sim. Para saber também, às vezes, né, trocar uma ideia contigo, saber ler seus textos, seu Devox, tem mais alguma? Sim, no Instagram podem também me mandar no privado, né, alguma mensagem no direct, acho que é Diego Hernandes BR, alguma coisa assim, no Instagram e no Facebook também podem procurar. Certo. Tá bom? Muito obrigado. Tudo receber e tudo. Não, né? Viva Cristo Rei. Viva. Viva Nossa Senhora de Guadalupe também. Viva também. Muito bem. Obrigado. Até mais, pessoal. Curtam aí, comentem, compartilhem, né? Estejam conosco, né? E vamos conhecer para amar. Isso. Amém. Exatamente. Amém.